Diga isso. Ele me chamou para viver como filho ou como filha. Eu tenho usado esse título semelhante nas mensagens. Por que eu estou sempre usando Ele me chamou? Porque quando você diz Ele me chamou, isso demanda uma resposta. Uma resposta. A todo chamado demanda uma resposta. Você pode dizer sim, não. Agora não. Então neste Dia dos Pais eu poderia falar muitas coisas para os pais, dizer como ser um bom pai. Nós podíamos falar talvez muitas coisas que nós já sabemos, mas não conseguimos praticar, não é, pais? Não é verdade? Não. Mas eu quero falar com você sobre o pai. Aquele que é o seu pai, que é o meu pai. Pai, tu conheces cada coração aqui. Todos somos filhos de alguém. Alguns de nós, talvez uma boa parte aqui são pais já, pais e mães. Fala conosco neste domingo. Revela-te a nós como pai. Mostra-nos como tu nos vê como filho. Amém. Para conseguir falar isso, eu tenho que começar com uma pergunta, para poder fazer uma consideração depois. Você costuma se preocupar? Quase nada, né, Flávio? Tranquilo. Você costuma se preocupar? O quanto você é preocupado? Quanto você é preocupada? Quase não me preocupo. O pessoal está rindo por quê? Eu me preocupo um pouco. Eu costumo viver preocupado. Eu me preocupo com muitas coisas. Preocupação é uma constante na minha vida. Você tem uma coisa que o ser humano é preocupado, não é verdade? Não. Não sei se eu responderia, quase eu não me preocupo. Mas quando você vê Jesus, você lê as Escrituras, parece que Jesus não está muito preocupado. Já reparou? Ele não está muito preocupado. Não que ele não passe de situações difíceis. Aí você vai dizer, porque ele é Jesus, né? Não, ele é um ser humano. Tem todos os sentimentos, sofre todas as pressões. E aí tem uma outra questão, que às vezes você pode dizer assim, eu me preocupo tanto, que fico preocupado por ser tão preocupado. E fico preocupado por não saber como deixar de ser tão preocupado, e isso me preocupa muito. Essa é a típica coisa. Esse fica um cachorro correndo atrás do rabo, né? É típica coisa que a gente fica, não é verdade? Eu me preocupo tanto que eu fico preocupado, porque eu fico tão preocupado, porque eu não sei como deixar de ser preocupado, e isso me preocupa muito. Então, sabe, existe sempre não é, em relação ao ser humano essas questões. E se você pesquisar um pouco sobre preocupação, que está ligado à ansiedade, o pessoal fez algumas pesquisas, não tem muitas, porque é difícil, né, pesquisar um negócio desse, subjetivo. Mas eles descobriram aí que 80% a 90% das preocupações nunca se concretizam. Sabe aquele negócio? Você preocupou tanto, mas quando foi ver, não foi. Verdade ou não? Quantos já experimentaram isso? Quanto mais preocupado, mais você experimenta isso. Nos casos que a preocupação se tornou real, o resultado foi melhor que o esperado em 40% das vezes. Quer dizer, não foi tão ruim assim. E 25% dos participantes de um estudo observaram que nenhuma preocupação se tornou verdade. Então você tem essa questão, não é? E tem outros estudos que dizem que 40% das preocupações nunca acontecerão. Então, de 10 preocupações que você tem, 4 besteira. 30% das preocupações estão no passado. Das 10 que você se preocupa, 3 você está pensando no passado. Alguns mais. Como é que é preocupar com o passado? Se eu não tivesse, se não foi. Você quer entrar na máquina do tempo e mudar alguma coisa. 12% são resultado das críticas dos outros. 10, 12%, o pessoal fala, falaram isso de mim, o que eu vou fazer?
Outro dia perguntou, falaram isso de mim, o que eu faço? O que eu faço? Eu falei, isso aqui é um bom conselho? Não faz absolutamente nada. Aí a pessoa me olhou assim e ficou, por quê? Falei, porque eu já fiz muito e só piorou. Mas é que a pessoa falou, me criticaram, o que você faz? Nada. Para que você precisa dar uma resposta? Graças a Deus, não é melhor assim, não? Porque a gente se preocupa muito com o que os outros pensam de nós, né? A gente quer dar uma resposta. 10% são com saúde, e a saúde só piora com a preocupação. Então, e 8% são problemas reais que podem ser resolvidos. Então, na verdade, a gente se preocupa muito. Mas nós não fomos criados para vivermos preocupados e com medo. Ninguém morre por trabalhar muito, mas morre por causa da ansiedade e da preocupação que leva a trabalhar muito. Dá para entender, gente? E provoca vários tipos de doenças. Bom, não me parece que seja algo assim muito novo, mas a preocupação, quando vai ver, você está preocupado. Né? Tem a clássica história de Marta e Maria, porque a Marta está preocupada com muitas coisas, está recebendo Jesus, e a Maria fez uma coisa que geralmente ninguém faz, que ela foi sentar aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Mas a Marta quer ser a anfitriã perfeita. Atenção, perfeccionistas, vocês se preocupam demais, tá? Aqueles que querem fazer tudo muito certo, às vezes se preocupam demais e ninguém vê o seu esforço. Amém, irmãos? Estou aqui alguém testemunhando para vocês. Às vezes eu me preocupo com tanta coisa que eu falo, isso não vai fazer a mínima diferença. Outro dia eu estava lá fazendo um monte de coisa, e o senhor falou para mim, por que você não serve? Por que você não é mais simples? Seja mais simples, faz mais simples. Não é fazer mal feito, porque o perfeccionismo fala, eu quero fazer bem feito. Não, você quer fazer perfeito. Nós podemos ser simples. Marta estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse, Senhor, não te incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Fala para ela vir me ajudar. E o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa necessária. Quanto a Maria, ela fez uma escolha certa. Ninguém vai tomar isso dela. A escolha certa, ela resolveu ficar comigo primeiro, antes de fazer as coisas. É interessante você ver essa cena no The Chosen, não sei se você já viu, né? A preocupação. Aí quando chega, ele falou, não, tem hora para trabalhar, mas... Em outras palavras, eu queria que você estivesse aqui também. Jesus está dizendo para nós assim, antes de você sair fazendo, senta um pouquinho aqui para a gente conversar. Eu sou uma pessoa um tanto estressada com o tempo, né? Quando eu perco o tempo, é como se eu tivesse sido assaltado, tivesse tirado dinheiro de mim. E numa dessas coisas, eu estava, do tempo com Deus, o Senhor me deu uma frase que eu fiz uma tela de fundo no meu computador, que diz assim, quando você está comigo, o tempo trabalha a seu favor. E eu preciso crer mais, porque nos últimos uns 2 meses aí, eu achei que se eu conseguisse resolver mais rápido algumas coisas, eu teria mais tempo. Quando você está comigo, o tempo trabalha a seu favor. Então, todo dia eu repito para mim mesmo isso. Falei, Senhor, eu creio. Por quê? Porque, gente, você gasta tempo com Ele, aquele Deus trabalha, nunca se viu um Deus como tu, diz Isaías 64. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você está lá com Ele, esperando nele, Ele está trabalhando por você, amém? Porque Ele é o eterno, Ele pode conversar com você, passear com você, e fazer todas as obras e milagres ao mesmo tempo. Então Jesus está dizendo, existe uma coisa mais importante, existe uma prioridade maior. Avança, por favor, o slide, não está avançando? Então, em Lucas 12:32, Jesus falou, não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em dar o reino.
Jesus fala isso num contexto que ele está ensinando sobre preocupação. Preocupação está ligado à ansiedade, está ligado a medo. Está claro isso, gente? Não precisa de fazer um curso nenhum para poder entender isso. Basta estar vivo. Então, quando a gente entende que há um pai, o fato de existir um pai implica que existem filhos. Verdade ou não? Nossa, que raciocínio profundo esse, né? E, portanto, existe uma família. Então você tem o quê? Jesus falando, eu vou atrair toda a humanidade a mim. Eu vou fazer uma obra tão poderosa naquela cruz, na minha morte. Todo mundo está esperando que Jesus venha e vai destruir os inimigos, fulminar e entrar como rei. E ele chega e morre numa cruz, o que ninguém esperava. Mas é na sua morte que ele vence o maior inimigo de todos, que é espiritual, que está dentro de nós. E ele vence também todos os inimigos espirituais, o diabo, os principados, as potestades, os demônios, os poderes das trevas. Ele vence tudo naquela cruz. E aí o que acontece é que quando ele ressuscita, ele envia o Espírito Santo que agora habita dentro de nós. Ele explica isso em João 13, 14, 15, 16, que ele faz tudo isso para uma coisa, para nós sermos filho como também ele é. Jesus fez tudo o que fez na cruz, para eu e você podermos viver como filhos, tal como ele é filho. Porque assim, Jesus falou em João 17, 23, Pai, que eles conheçam, que eles tenham a revelação, de que o Senhor ama eles, do mesmo modo, e na mesma intensidade que o Senhor me ama. Então você é tão amado de Deus quanto ele ama Jesus. Pode acreditar, está escrito, né? João 17, se você quiser abrir a Bíblia, está escrito lá. Aí a gente fala, poxa, mas se Deus me ama desse jeito, como se fosse o Filho dele, Jesus, não é incoerente o pensamento de que eu estou sozinho nessa vida? Que eu tenho que lutar por mim mesmo? Que eu tenho que ficar batalhando, matando um leão por dia? Não é incoerente esse monte de sentimentos, que nem falamos a semana passada? Nós vivemos pela fé e não pelo que sentimos. Não é incoerente esse monte de sentimentos que a gente abriga, incoerente com o fato de que Deus me ama como ele ama Jesus, que ele se importa como ele se importa com Jesus, e que a mesma herança que Jesus tem é a minha herança, os mesmos direitos como filho? Isso não é uma coisa para pensar de domingo. Isso é uma coisa para pensar quando tudo é errado. Quantos são pais e mães aqui? Os pais e mães estão aqui? Olha, maravilha. Muito bom. Você se importa com seus filhos, né? Eu acho que essa audiência aqui são de pessoas que se importam com seus filhos. Você se importa com a sua família. Será que Deus Pai também se importa com a família dele? Será que ele se importa ou não? Você pertence à família de Deus? Você é filha de Deus Pai? É filho? É? Então, nesse outro fantástico raciocínio, significa que Deus, o Pai, está cuidando de você. Você não cuida dos seus filhos? Tem pai que cuida até demais, né? Calma, deixa ele, está crescendo o bichinho. Confia em Deus. Ô, irmãos, se isto é uma verdade, por que a gente não vive com base nela? Qual é a dificuldade? A pergunta mais importante para nós aqui é: você vive como, faltou um aí, como um filho de Deus nesse mundo? É gozado, né? Você vem aqui esperando ouvir resposta, eu só fico fazendo pergunta para você, não é verdade? Mas não são as perguntas que levam a algum lugar, irmãos? É. Você vive como um filho de Deus nesse mundo? Você vive como um filho de Deus? Um filho de Deus não deveria viver menos preocupado? Só falando baixinho aqui, uma filha de Deus não deveria viver menos preocupado? Menos tenso? Menos esperando o pior? Menos com uma expectativa de que vai ser pior, não melhor?
Você chega, tem uma vitória, Deus te abençoa, aí você fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Aí o diabo vai retaliar. Porque outro dia eu estava nessa igreja aqui uns anos atrás, e uma pessoa contou um testemunho, outra falou, mas agora vai vir retaliação. Eu falei, de onde? Aí, quer dizer, bota medo na pessoa, não conta testemunho. E outro dia uma pessoa falou, eu não vou contar o testemunho, porque aí o diabo vai se levantar. Falou, não, filho, como é que o diabo vai se levantar com o que Deus fez na sua vida? Tudo o que Deus faz durará eternamente, nada se pode acrescentar, nada se pode tirar, ninguém pode desfazer o que Deus faz, amém? Então pisa na cabeça, testemunha da glória a Deus. Esse medo. Então, irmãos, vamos ler esse texto de Lucas 12. Porque uma das maiores preocupações nossas é com esta vida, é ou não é? É ou não é? É. Nunca ninguém falou assim, eu estou preocupado com a vida eterna. O jovem rico, ele estava preocupado com a vida eterna, porque ele já tinha tudo aqui e falou, eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho. E não tinha mesmo. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se vão ter o suficiente para vestir. Homens, a gente se preocupa com isso, é ou não é? É, com o que vai ter. A provisão é um incômodo. A vida é mais que a comida, o corpo é mais do que as vestes. Observe os corvos, não plantam, nem colhem, nem guardam comida, pois Deus os alimenta. Vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Você não pode fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? É Jesus falando, hein, gente? Jesus está falando isso é uma coisa muito séria. A preocupação não vai levar a gente a resolver. A preocupação vai levar a gente, provavelmente, a piorar as coisas. Fala para a pessoa, não dorme agora que é um negócio importante, agora passa a parte é importante, não dorme agora. Mais tarde você tira um cochilo. Então, não se inquietem com o que comer, o que beber, não se preocupe com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos. O que é um pagão? É alguém que não confia em Deus, não crê em Deus. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Jesus, eu não quero ser o pagão. Aquele que não te conhece, aquele que vive como se não existisse Deus. Eles ocupam os pensamentos de todo mundo, mas seu pai... Quem? O meu? Quem? Quem? Diga. Meu pai. Vamos falar? Não é meu pai, não é isso. É meu pai. Tem gente que só fala assim, meu pai. Aí já foi todo para o brejo. Seu pai, que é o meu, já sabe que você precisa. O que significa isso? Que na hora que você vai pedir, ele fala, estou sabendo. Estava esperando você vir aqui. Que cor você quer? Você tem alguma preferência? Você vai comprar roupa para o seu filho. Tudo bem, tem pais que dizem, você vai vestir isso aqui, tudo. Pai, eu não gosto desse, mas esse fica bom. Eu sei. Mas isso aí seria um pai muito insensível. Se você vai comprar algo para o seu filho, o que você fala? Você gosta desse? Você gosta daquele? Eu quero aquele tênis lá, aquele de 1.500 eu não consigo agora, tá, filho? Mas escolhe esse aqui, talvez aqui, numa faixa melhor, mas tem bonito também. Mas você vai pedir para ele escolher. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas que vocês estão se preocupam vão ser acrescentadas. Serão dadas. Não tenham medo. Qual que é o problema, gente?
Qual que é o problema das preocupações? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai, quem? Meu pai. A pessoa está aprendendo. Quem? Meu pai. Meu pai tem grande alegria em dar o reino dele. Sabe o que significa isso? Se o Pai vai dar o reino dele, a eternidade, todas as bênçãos espirituais, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, como não vai dar o que você precisa para o dia? Não é incoerente, amém, irmãos? Mas é difícil para nós acreditarmos nisso, mas a gente pode olhar de outra perspectiva. Por quê? Porque uma grande preocupação dos pais é isto. O que vai ser amanhã? Você tem um Pai eterno que se preocupa, entre aspas, e cuida de você. Você sabe o que é legal dos meus netos, que a gente tem filho de novo? É que eles chegam em casa, eles não estão preocupados se vai ter comida. Tanto que eles ficam escolhendo, dizendo, eu não quero esse, eu não quero aquele. Ele chega em casa, ele abre a geladeira, o freezer, esperando achar picolé. Não hoje, porque hoje está difícil, mas assim, ele abre. Quando não está, ele fala assim, oi vô, você vai comprar o picolé hoje? Agora? Ele não pergunta se eu tenho dinheiro, se eu estou querendo comprar, ele só pergunta a hora que eu vou. Eu sempre conto essa história aqui, porque Deus falou comigo, você devia se preocupar menos que nem seu neto, ele sabe que está tudo resolvido aqui. Aliás, pergunta para a avó deles. Por que você gasta tanto em mercado, amor? Você chega lá e fala, o que você comprou? Ah, isso aqui é para o Benício, isso aqui não é o que o Gustavo gosta, vou fazer. A menina vem em casa, vou fazer esse negócio aqui. A Gabriela, você comprei essa Albru para a Gabriela que ela gosta, não sei o quê. Eu falei, e eu? Coitado, eu estou provocando ela. Olhem por mim depois, irmãos. Dia dos Pais, né? Estou dando uma extra aqui. Olha, sabe aquele sabre de laser? Sai um aqui para mim aqui agora. O pai se preocupa e se ocupa em amar e cuidar dos seus filhos. Por que eu falei isso? Porque se nós nos ocupamos de cuidar dos filhos, dos netos, e você também, quanto mais o pai. Por isso que a pergunta principal é, a gente vive como filho? Não é um filho folgado que não trabalha, tá certo, gente? Legal, Deus vai fazer tudo para mim. Ele falou, eu vou enriquecer você. Que bom, Jesus, então me enriqueça. Levanta o traseiro daí e arruma um trabalho. Eu vou te abençoar neste mundo com as coisas aqui deste mundo. Não dá para ficar esperando. Então, irmãos, quais são as preocupações dos pais humanos? Provisão, dinheiro, família, que eu amo. O que pensam de mim? Os homens pensam muito, especialmente os homens. As mulheres também. O que vão pensar de mim? Por isso que os homens, quando conversam, eles querem muito falar das suas realizações. Porque logo começa uma conversa de homem, qual é a pergunta que faz? O que você faz? Né? Eu quero saber se você é um cara que ganha, não ganha. Aí, é isso ou não é? Porque a gente acha que nós somos aquilo que fazemos. Não somos. Mas a gente já pergunta logo isso. E a saúde? Saúde é uma preocupação? Mas as mulheres, que uma boa parte dos homens que eu conheço, eles estão achando que, entende? A saúde é um detalhe. Não. Cuida de você. De mim, eu prefiro, que nem meu pai falava assim, cuida de vocês, eu me viro. Morreu mais cedo, sinto falta dele, porque ele podia ter cuidado melhor. Outro dia eu falei para os homens aqui, quantos amam a sua família? Quantos amam seus filhos? Todos estão cuidando da saúde para poder servir e amar a sua família. Estava tudo leãozão. Você ama a sua esposa? Ama seus filhos? Cuida da sua saúde, então. Maneira aí nas comidas, mano. Eu sei que alguns não precisam, né? Entendeu?
Tem alguns aqui que tem um DNA abençoado, pode comer quilos e quilos de doce, mas não abusa não, que a idade chega. Irmãos, o que o Senhor nos ensina é que a nossa vida tem que ser coerente com o que cremos. Não é isso, irmãos? Tem que ser coerente com aquilo que a gente crê. Às vezes ficam preocupados, o que eu tenho que falar? E quando eu fui injustiçado, o que pensam de mim? Falaram isso. Eu vejo muita pessoa, porque é isso que eu vou brigar e tudo mais. Olha o que Jesus falou para você. É mais uma preocupação, é ou não é? Mais uma preocupação. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês. Pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria, que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. O Senhor falou com essa palavra para algumas pessoas aqui hoje. Eu ia tirar da mensagem que está me fora, eu falei assim, não, deixa aí, porque tem pessoas que precisam ouvir isto, que eu vou dar para ele palavras certas e sabedoria contra aqueles que estão acusando e lutando contra eles. Para quantas pessoas você recebeu essa palavra sua? Então receba, creia. Você está tão preocupado com o que você vai dizer, que você está fazendo aqueles cenários, né? Você dorme, brigando com a pessoa, e chega lá e você faz, não, assim perde. E você faz assim eu ganho, assim eu perco. Aí quando vê, você está tentando orar, você passou 1h30 pensando nas circunstâncias. É verdade ou não é? Talvez não com todos, comigo acontece assim. Então, mas o Senhor falou, eu vou te dar a palavra e sabedoria. Eu vou te dar. E eu quero considerar o seguinte, que quando Jesus falou, por isso eu vos digo, não se preocupem. Por que ele falou por isso? Quando você encontrar, portanto, e por isso na Bíblia, você tem que ler o que está antes, amém, irmãos? Porque senão você pode não entender o que ele está falando. Mateus também, ele fala a mesma coisa e tem o mesmo texto. Por isso eu lhes digo, não se preocupem, comida e tal. Por que ele está falando não se preocupe? Por que ele falou por isso? Por que ele concluiu? Por que Jesus tem que ensinar os seus discípulos sobre essa questão da preocupação? Vamos ler o que está antes? Podemos ler? Tranquilo? Você não vai embora mesmo, né? Vamos ler. Por causa disso, eu vou usar o texto de Mateus. Lucas também é a mesma coisa, parecido. É que cada um, você sabe como é que é, né? Cada um é uma câmera. Um está filmando daqui, outro está filmando daqui, outro está filmando daqui. Então você tem Mateus, Marcos e Lucas, né? E você tem João, que tem uma outra câmera mais próxima, né? Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, ladrões não arrombam nem furtam. Uma coisa tão simples. Eu pus uma setinha para ver se você consegue perceber o motivo pelo qual Jesus. Porque onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu. O coração nas preocupações com dinheiro é o coração do dinheiro. Eu vou acumular. Em Lucas, o texto anterior é daquele cara que teve uma grande colheita e derruba os celeiros e vai guardar tudo e vai fazer e vai dizer, agora você pode descansar. Aí Deus fala, você vai morrer hoje, o que adiantou? Essa ideia de acumular. Aí quando você vai ver, a razão boa que você pensou para acumular, para proteger a família, para guardar as coisas, se tornou o motivo da sua vida. E não mais a sua família, não mais o amor a Deus. Está dando para entender, irmãos? A gente fala do motivo raiz, da razão. Jesus falou, se o seu tesouro está nos céus, o seu coração está lá. E eu estou lá com você. Mas se o teu tesouro está aqui na conta bancária, é lá que está. E aí, filho, a conta bancária ela faz assim. É lógico que eu já vi homens orgulhosos, né? Eu já vi homens orgulhosos que do tipo, eu tenho muito dinheiro, não preciso me preocupar. Olha, a capacidade de perder dinheiro nesse mundo é um negócio incrível, hein? Uma vez fui fazer uma cerimônia, quando eu pedi para o cara falar, né? Na alegria, na tristeza, tendo muito ou tendo pouco, ele deu uma risada do tipo, comigo não. Comigo não. É aquele que confia em si mesmo. Onde está o coração? Eu fiquei tão triste, o coração não está na família. O coração não está na esposa.
O coração não está nos filhos. O coração está no que ele conquistou. O problema não está em ter o dinheiro. Está dando para entender, né, irmãos? O problema está onde está o coração. Então Jesus falou, por isso que ele vai ensinar, não ande ansioso, porque você fica vivendo, e fica lutando, e fica pensando, porque o seu coração está lá. Vamos continuar. E aqui fica mais interessante. E este é um ponto crítico, que eu quero dizer especialmente, é para todos nós, mas especialmente para você, homem. Especialmente para você, pai. Jesus está continuando a falar o mesmo assunto. Veja, e depois disso, ele vai falar o texto que eu li. Está dando para entender, gente? Depois ele vai falar, por isso eu digo, não andeis ansiosos, não se preocupe com comer e beber. O seu pai sabe. Ele está dizendo por isso. Então vamos explicar por quê. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quando aquilo que você vê da maneira como Deus vê, isto é luz. Quando você vê o trabalho, quando você vê o dinheiro, quando você vê a família, quando você vê uma tribulação, quando você vê aquele diagnóstico horrível, quando você ouve uma notícia. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz, que era para ter luz no corpo, certo ou não? Está dando para entender? Deus criou o corpo para ter luz. E se a luz que devia ter em você, na verdade é uma escuridão, então ela é muito profunda. O que ele está dizendo? A alma humana já tem sérios problemas, não é? Aí se você olha com olhos de trevas, e aí Jesus vai concluir esse raciocínio. Olha como ele conclui. Ele está falando de olhos que são luz e trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar um e amar o outro, ou vai dedicar um e desprezar o outro. Vocês não podem, no original não conseguem. Ninguém tem a capacidade de servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele vai dizer, por isso eu vos digo, não andem preocupados. Porque se você serve a Deus, você não precisa ficar preocupado com dinheiro. Mas se você ficar preocupado com dinheiro o tempo todo, com a provisão, você não vai conseguir servir a Deus. Irmão, ansiedade tira a saúde. A ansiedade tira o seu foco da sua família. A preocupação tira aquilo que é mais importante e joga fora. A preocupação põe você escravo das circunstâncias, em vez de reinando em vida por meio de Cristo Jesus. Está dando para entender? Você se fica debaixo. Quando você está olhando para o Senhor, você está você está por cima, literalmente, nos lugares celestiais. Mas Ele cuida mesmo de tudo. O que eu tenho que fazer? A gente sempre tem essa pergunta, né? Mudar a nossa maneira de pensar. Tem que começar a pensar como filho. É para todos nós, amém, irmãos? É para mim também. Dessa semana Deus me alertou. Você não pensou como filho numa circunstância aqui. Você ficou preocupado demais. Falei, fiquei. E o que é que você tentou fazer? Eu tentei resolver. E aí? E aí eu me desgastei, eu gastei mais tempo do que eu devia, arrumei briga com a minha mulher. E deixei de fazer coisas que eu gostaria. E o Senhor, então, de certa forma, estava me dizendo, você não pensou em mim, né? Amém, irmãos? Às vezes, você é pego numa circunstância. Vamos ver duas maneiras de pensar? Vou mostrar duas maneiras de pensar para você agora. Está entendendo o raciocínio aqui? Estou construindo um raciocínio que eu quero terminar com isto aqui. Duas maneiras de pensar. Avança, por favor, o slide. Parece que está parando aqui. Multiplicação dos pães. Conhece a história, né? Vamos ver os detalhes. Jesus disse, veio aquela multidão e Jesus chega para o Filipe e fala, onde nós vamos comprar pão para alimentar essa gente toda? Disse isso para pôr Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Jesus está testando o Filipe. Jesus estava dizendo, esse Filipe aqui precisa entender uma coisa, eu vou fazer uma surpresa para ele. Jesus faz essas brincadeiras com a gente, faz ou não faz? Às vezes ele permite os negócios, ele fala, eu quero saber o que é que você vai fazer agora, amigão. E Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente
para dar de comer a todos. Quem é Felipe? É nós, não é verdade? Não tem dinheiro, não dá tempo, não tem recurso. Você está pedindo aqui coisa impossível. É o raciocínio humano. Ele começa a ficar preocupado. Então, um dos seus discípulos, o André, o irmão do Simão Pedro, falou. Eu acho que o André pensou assim: esse Jesus está aprontando alguma coisa para a gente. Se eu já conheço Jesus, ele está perguntando aquilo que ele já sabe que vai fazer. Então, acho que esse André falou: mano, será que Jesus não sabe que a gente não tem grana nem para comer, às vezes, a gente aqui? Como é que vai alimentar 200? Ele sabe. Então, acho que esse André falou: o que será que temos? Aí ele vai dizer o quê? Tem aqui um rapaz. Gente, é um rapaz que entregou 5 pães e 2 peixinhos. Você já viu o rapaz, gente nova, não ter fome? Não estou com fome. Você já viu? Ainda menino, ainda não. Meus netos chegam em casa, o que eles falam primeiro, amor? Vó, estou com fome. É a primeira coisa que eles falam. Eles saem, jogam a bola, né? Estão destruindo a minha garagem, quebrando uns pedacinhos ali. Paciência, de conserto. Né? Vó, estou com fome. Não tem nada para comer. Mas de que adianta isso para tanta gente? É muito pouco. O que eu tenho é muito pouco. Eu não tenho profissão, eu não estudei, perdi o dinheiro da minha rescisão, porque eu fui fazer um projeto, me meter aí e perdi tudo. Coisas assim. Jesus respondeu: tem 5 pães e 2 peixes? Legal. Pede o pessoal sentar que nós vamos comer. Você está entendendo o que Jesus faz? Ele falou: tem 5 pães e 2 peixes, então nós vamos comer. 15 mil pessoas aí, dizem, 5 mil homens, se tivesse mais umas mulheres, umas crianças, uns 10, 15 mil. Pede o pessoal sentar. E por que a gente vai dizer para eles? Fala que nós vamos comer. E os discípulos fazem o quê? Jesus, você não está... Não, os discípulos falam: tá bom. Gente, senta, por quê? Vai ter almoço. Nossa, que legal. Olha, nada no fogão. A mesa tem um copo de água, a garrafa está meio vazia. Nós vamos comer? Vamos. Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus. Sabe o que você faz com um pouco? A primeira coisa que você faz com esse pouco é agradecer a Deus. Obrigado por esta casa. Obrigado por esse trabalho. Sei que não vou ficar aqui para sempre, mas obrigado por esse trabalho, Senhor. Obrigado por esse cliente. Não, pastor, aí é muito. Tem certos clientes que a gente... Não, esse não dá. Não, esse não. Isso aí, vou embora dessa igreja. Obrigado por essa pessoa. Obrigado por aquele chefe. Dá graças de todo o coração. Ele deu graças, depois ele reparte. A única maneira do pouco multiplicar é se você entregar. É se você repartir. E aí o que aconteceu? Todos comeram à vontade. No texto original significa comeram, mas comeram até que falou: cara, não quero ver peixe e pão durante uns 6 meses. Comeram. Eu fico pensando, se o garoto tivesse chegado e falar: eu tenho aqui só uns 2, 3 lanchinhos do McDonald's. Se ele falasse: eu tenho aqui um churrasquinho, uns espetinhos que a minha mãe preparou. Teria multiplicado ou não, irmãos? E multiplica tempo? Multiplica. Multiplica talento, recurso? Multiplica. Se entregar e repartir. Depois que todos estavam satisfeitos, ele falou o seguinte: junta os pedaços que sobrou, porque sobra. O pouco sobra. E juntaram tudo o que restou e encheram 12 cestos.
Jesus deu graças quando ainda não havia a resposta. Jesus dá graças quando não tem nada mostrando que vai mudar a situação. Então, irmãos, qual a lição que terminamos aqui? Como é que nós vemos as coisas? Como é que nós vemos a Deus? Como é que nós vemos as pessoas? Como é que eu me vejo? Como que os teus olhos veem? Onde está o nosso coração? Como eu me vejo diante de Deus? Isso pode trazer paz ou pode trazer ansiedade. Esse texto que todo mundo gosta tanto, né? Tu conservarás em perfeita paz os que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então Deus está guardando em perfeita paz os que confiam nele e os propósitos. Essa palavra propósitos, semana até minha filha me lembrou. No hebraico, yester significa propósito, imaginação, desígnio do coração. Assim como ele pensa em sua mente, assim ele é. Provérbios 23, 7. A maneira como você vê a si mesmo e o seu relacionamento com Deus. Presta atenção, a maneira como os seus olhos enxergam. É a maneira como você vê. Como é que você imagina você, a sua família, o seu propósito, Deus e você. Ele vai guardar em perfeita paz, se você confiar nele. E se a sua imaginação do seu coração, o desígnio do seu coração está voltado para ele, ou seja, se o seu coração está nos céus, está focado lá. É tão maravilhoso, né? Tudo conectado. Eu acho muito legal quando se conecta. Pode subir a banda aqui. Por isso, irmãos, a resposta à ansiedade e à fé é a oração. A oração que demanda uma confiança. Provavelmente o que eu falei aqui você já sabia, mas eu só estou juntando, por que a gente vive ansioso e preocupado? Você tem um chamado da parte de Deus que você não executa, porque você está preocupado em resolver umas coisas, então, depois que tudo estiver certo na minha vida, eu vou fazer alguma coisa. Não andem ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4,6. Mas em tudo, diz o quê? Tudo, todas as coisas. Estou preocupado que eu não tenho feijão para fazer na hora do almoço. Pede uma ideia a Deus. Estou preocupado que eu tenho que pagar R$1 milhão no final do mês. Pede uma orientação a Deus, amém, irmãos? Tudo por oração e súplica e com ação de graças. Como é que é? Com ação de graças, amém, maravilha. Você já agradece porque Ele vai responder. Você pega os 5 pães e os peixes e fala, obrigado pela resposta, Senhor. Amém, irmãos? Mas é a fé. Nós não, nós queremos usar, o caixa do banco, o celeiro cheio. Em tudo pela oração, pela súplica. O que é súplica? Súplica diz o seguinte, olha, não tem mais jeito. Não tem nada que eu possa fazer. Com ações de graça, apresente os pedidos a Deus. Irmãos, presta atenção. É só isso. Porque a maior parte das suas preocupações, muitas delas não vão dar em nada. Uma outra parte dessas preocupações estão no passado. Uma outra parte das suas preocupações, você não pode fazer absolutamente nada. Mas orar, você sempre pode. Aí você ora e entrega o seu pedido. O que vai acontecer? Agora o seu coração não está mais aqui, o seu coração está lá. Sou um filho. Meu pai me ouve porque eu sou filha. O pai sempre ouve os filhos. E a paz de Deus, olha, mais um aqui. Tu conservarás em perfeita paz. Quem faz isso aqui? Que agora o seu propósito está firme nele. E a paz de Deus que excede o entendimento. Você não vai entender como, de onde vem, por que veio. Guardará o coração e a mente.
que é onde viveria a ansiedade, viveria a preocupação, no coração e na mente. Vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Amém? Homens, pais, eu estou falando do nosso Pai. O nosso Pai está dizendo para nós: você vai deixar eu cuidar de você? Você vai começar a confiar em mim, homem? Mulher também. Olha, não é fácil ser pai. A coisa mais difícil, eu vejo, é ser pai. E ser mãe não é difícil? É difícil, não estou dizendo que não é. Mas é difícil ser pai. É difícil ser mãe quando não tem pai. Muito difícil ser mãe quando não tem pai. É difícil ser pai porque o pai há mais expectativas. Ele tem que amar a sua esposa como se fosse ele mesmo. Ele tem que dar a vida em favor de outros. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Só que Deus está falando: se você for filho, eu te ensino a ser pai. Se você aprender a viver como filho meu, eu te ensino a ser pai. Se você aprender a viver como filha, eu te ensino a ser mãe. A paz que excede o entendimento. A última pergunta das muitas de hoje: se você tivesse plena certeza de que a provisão está garantida para você e a sua família, quais seriam as suas prioridades? Mudaria alguma coisa? Está tudo certo. Vai dar tudo certo, Rick. E você está pensando, Deus também quer. Não é legal essa pergunta? Acho que era o que ela veio de Deus para nós. Se você soubesse que Deus está cuidando de você como um filho, se você tivesse a certeza de que a provisão, que nesse caminho que Ele colocou você, tem tudo o que você precisa, você mudaria de prioridade? Outras coisas seriam mais importantes? Você finalmente faria aquela viagem com a sua esposa? Você finalmente gastaria um tempo a mais com seus filhos? Você fecharia o computador? Diga isso para mim mesmo. Pararia? Não, Deus está cuidando. Amém, irmãos? Homens, vocês estão aí, homens? O Senhor está dizendo: ei, eu estou cuidando de você. Sabe por quê, irmãos? Porque não dá para ser pai e mãe. Não dá para ser pai e mãe e cuidar de filhos se o nosso coração anda ansioso e preocupado. Eu passo a vida inteira tentando provar que sou alguém, especialmente os homens, mas porque eu não acredito que eu já sou alguém. Esse mesmo pensamento me impede de ser. Deu para entender? Vou ler de novo. Eu passo a vida inteira tentando provar que sou alguém, mas porque eu não acredito que eu já sou, esse pensamento mesmo me impede de ser. Temos que renovar a nossa mente. Eu sou filho, eu já sou. Então, irmãos, o Deus nosso Pai nos convida a vivermos com Ele como filhos. Uma vida sem ansiedade, uma vida com menos preocupações. A preocupação vem, você se preocupa, ora, entrega e ela se resolve. Vamos aceitar o convite do nosso Pai hoje? Vamos ficar de pé, irmãos. E nós queremos orar pelos pais. No final aqui, especialmente pelos pais. Eu creio que você é um pai responsável. A maior dificuldade em ser pai, marido ou qualquer outra coisa, mas especialmente ser pai, é que embora eu soubesse o que eu deveria fazer, eu não conseguia. Acontece com você, pai? Não é fato de saber, é fato de não conseguir. É porque a gente está lutando sozinho e Deus está dizendo: eu sou seu pai. Você precisa confiar em mim como filho. Então eu estou falando aqui de uma perspectiva de alguém que tem uma facilidade muito grande para se preocupar e ficar ansioso. Eu reconheço. Mas eu também reconheço que quando eu confio no meu Pai, houve paz na minha casa,
houve paz nos meus filhos, houve estabilidade. Deixa eu contar um segredo para você. Não precisa estar tudo bem para ter paz, meu irmão. Não precisa tudo dar certo para você ter paz. Precisa você estar em intimidade com Ele, porque a preocupação tira a nossa comunhão com Deus, tira a comunhão do casal, tira o relacionamento de pais e filhos. Você trabalha pior preocupado. Vamos entregar as preocupações nesta manhã. Vamos cantar, irmãos? Porque Ele tem todo o poder. Veja, Jesus tem todo o poder para resolver qualquer situação. Jesus tem toda a capacidade de resolver qualquer coisa. Nós cantamos agora que Ele tem todo o poder. Qual é a resposta para a preocupação? É a cruz. Ele já resolveu. Todo o poder dele está disponível. Amém? Não precisa. O Senhor nos deu o poder, capacidades, podemos usar. Mas Ele falou: confia no meu poder. Mas se você avançar, eu avanço com você. Se você não avançar, não posso. Se você decide ir, eu vou com você. Se você põe o pé nas águas, não afunda. Se você botar o pé no rio, ele vai abrir. Se você ousar crer, vai acontecer. Amém, irmãos? Então vamos exercer fé neste momento, que Ele está lutando por nós, Ele está cuidando de nós como filhos.